paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no programa Leitura da Bíblia, esse tempo especial do nosso dia que o Senhor nos dá para nós lermos a sua palavra. Nós estamos no segundo livro das Crônicas, estamos fazendo a leitura sequencial e hoje nós vamos ler o capítulo 23, segundo livro das Crônicas, no capítulo 23. Nós vimos aqui no capítulo anterior que Joás, filho de Acasias, ele foi preservado, escondido, ainda criança, por ocasião em que Atália, mãe de Acasias, tinha matado ali todos os filhos de Acasias, mas Joás foi escondido e preservado. Então vamos ler aqui o capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, a Azarias, filho de Jeroão, e a Ismael, filho de Jaanã, e a Azarias, filho de Obed, e a Maazéias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Sicre. Estes rodearam a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, os sacerdotes e os levitas que entram de sábado, serão porteiros das portas. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas todo o povo vigiará a guarda do Senhor. E os levitas rodearão ao rei em volta, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá, conforme a tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, e a cada um com as suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa à roda do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa. Deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atália, a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. E clamou. Então Atália rasgou os seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada tirou para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras
e o que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, que seriam o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribaram e quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo da mão dos sacerdotes, os levitas a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziu o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do rei. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz depois que mataram a Atalha à espada. Amém? Terminamos então a leitura aqui do capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. Já vamos prosseguir aqui. Vimos aqui que o povo fez um pacto com o Senhor depois que Joás assumiu o trono. Eles fizeram um pacto de servir ao Senhor. Vamos ler o capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: saí pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalha ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram a Baalim. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo do Senhor, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam, e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham cargo da obra do serviço da casa do Senhor.
e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovar a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham cargo da obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pela sua mão e restauraram a casa de Deus no seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro para diante do rei e de Joiada. E dele fizeram vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Amém? Nós não terminamos a leitura do capítulo 24, fomos até o versículo 16, mas vamos encerrar esse episódio por hoje e no próximo episódio nós vamos continuar a leitura do capítulo 24. Vimos aqui que a casa de Deus no reinado de Joás foi restaurada com as ofertas de todo o povo. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. TV Manaim, uma TV para você ver.